E aí, pessoal, a nossa aula de hoje será sobre a eletrólise, que é um processo em que se utiliza energia elétrica para se realizar transformações químicas. Um dos grandes problemas na atualidade é o descarte dos lixos eletrônicos. O volume de lixo eletrônico gerado pela humanidade tem crescido dia após dia, e seu descarte inadequado pode gerar diversos problemas. No entanto, o que muita gente não se dá conta é que esse lixo eletrônico contém muitos materiais preciosos, como é o caso de ouro, prata, platina, cobre, dentre outros materiais. Mas como esse material pode ser reaproveitado? Como ele poderia ser removido e purificado desse lixo eletrônico? É justamente o processo de eletrólise, o qual nós vamos estar estudando a partir de agora, que é um processo basicamente oposto ao funcionamento das pilhas. O primeiro tipo de eletrólise que vamos estudar é a eletrólise ígnea, que é a eletrólise de um composto iônico fundido. Aqui na figura, nós temos a eletrólise do cloreto de sódio fundido. O cloreto de sódio é um composto iônico que pode ser fundido a temperaturas acima de 800 graus. Quando são introduzidos dois eletrodos conectados a uma bateria ao cloreto de sódio fundido, ocorre que os íons de carga negativa vão migrar para o polo positivo, enquanto que os íons de carga positiva vão migrar para o polo negativo. Chegando ao polo positivo, este ânion cloreto vai perder o seu elétron, sofrendo assim uma oxidação, e o elétron perdido será doado ao cátion sódio, que ao receber esse elétron vai se transformar no sódio metálico com número de oxidação zero. Somando as duas semi-reações que ocorrem no cátodo e no ânodo, nós obtemos essa equação global, que nada mais é que a decomposição do cloreto de sódio em substância simples. A passagem de corrente elétrica por uma substância iônica fundida, promovendo a sua decomposição, é justamente o que chamamos de eletrólise ígnea. Esse processo não é espontâneo, ou seja, o cloreto de sódio é mais estável do que os produtos de sua decomposição. Portanto, para que esse processo ocorra, é necessário o fornecimento de energia, que nesse caso veio dessa bateria que ocasionou a condução de corrente elétrica no material fundido. A descoberta da eletrólise ígnea consistiu em um fator econômico muito importante, pois só a partir desse método pôde-se obter um agente redutor tão reativo como é o caso do sódio na sua forma elementar. E assim, muitos metais poderão ser purificados ou obtidos na sua forma pura. Um outro tipo de eletrólise é a eletrólise em solução aquosa, ou seja, é a eletrólise de um composto iônico dissolvido em água. Por que essa eletrólise é muito importante? Porque a eletrólise ígnea, nela necessariamente deve haver a fusão do composto iônico, o que vai despender, além da energia elétrica, a energia térmica para que ocorra a fusão do composto iônico. Além de que, na eletrólise ígnea, o sistema precisa estar isolado do ar, porque os produtos podem reagir com o oxigênio, ou com a umidade relativa do ar, ou qualquer outro gás presente na atmosfera. Por conta disso, é muito comum se fazer a eletrólise do composto iônico dissolvido em água, a qual também conduz corrente elétrica, sendo assim chamada de eletrólito. Soluções de compostos iônicos são eletrólitos, ou seja, conduzem corrente elétrica. Porém, aqui o processo é mais complexo. Por quê? Porque além dos íons sódio e cloreto, agora nós vamos ter também os íons H+, provenientes da altionização da água, os íons OH-, que também provém do equilíbrio iônico da água, e também podemos ter a oxidação e a redução da própria água. Então, nesse caso, no cátodo vai haver a formação do gás hidrogênio. Por quê? Porque o potencial de redução
do sódio metálico é menor. Então este será o produto a ser formado no cátodo. Agora, de onde que virá este hidrogênio? Olhando para os potenciais, ele deveria vir da autoionização da água, ou seja, dos cátions H+. No entanto, essa espécie está numa concentração baixíssima no meio, ao contrário da molécula de água, que está em elevadíssima concentração. Portanto, vai ser a água quem vai sofrer redução no cátodo. Já no ânodo, quem tem maior potencial de oxidação é a hidroxila. No entanto, as hidroxilas, assim como os íons H+, estão em baixíssima concentração. Quem tem maior potencial de oxidação é a água. Então, termodinamicamente, deveria ser esta a semi-reação que deveria ocorrer no ânodo. Porém, isso não ocorre. Por quê? Porque essa reação é cineticamente mais lenta. A oxidação do cloreto ocorre mais rapidamente que da água. Por isso, o produto que vai ser formado no ânodo vai ser o gás cloro. Portanto, para prever os produtos formados durante uma eletrólise em solução aquosa, é preciso avaliar as espécies que estão presentes em solução, levando em consideração tanto o que é favorecido do ponto de vista termodinâmico, quanto do ponto de vista cinético. As pilhas e a eletrólise são processos praticamente inversos. Ambos envolvem reações de oxirredução, porém de formas diferentes. Enquanto que nas pilhas o polo positivo é o cátodo, na eletrólise o polo positivo é o ânodo. Lembrando que o ânodo é o polo onde ocorre oxidação e o cátodo é o polo onde ocorre redução. Outra diferença é que nas pilhas o processo é espontâneo, pois há uma diferença de potencial entre os polos da pilha, e é essa diferença de potencial que vai promover a corrente elétrica ao longo do circuito. Já na eletrólise, a corrente elétrica que vai percorrer o circuito vem da bateria, vem da diferença de potencial promovida pela bateria, justamente porque o processo não é espontâneo. Vejamos um exercício. Considere a eletrólise de solução aquosa de sulfato de cobre 2. São dadas as semi-reações e seus respectivos potenciais padrão de redução. Então temos aqui as reações que ocorrem no cátodo, as possíveis reações que ocorrem no cátodo e as possíveis reações que ocorrem no ânodo. Indique quais reações podem ocorrer no cátodo e no ânodo, respectivamente, e as reações que efetivamente se processam em cada um dos eletrodos. Então, as espécies que podem sofrer redução no cátodo são justamente o cobre, os íons H+, e a água. Olhando para o potencial de redução, aquela semi-reação que tem maior potencial é a redução do cobre. Então, será esta reação que vai se processar no cátodo, que é o polo negativo da célula. Já no ânodo, nós temos duas possibilidades de redução. Temos a redução dos íons H+, nós temos essa reação de oxirredução de formação da água e a redução da água na presença de oxigênio. Só que aqui nós temos potenciais de redução e o que ocorre no ânodo é oxidação. Então precisamos inverter essas semi-reações. Então, olhando para o potencial de oxidação, quem tem o maior valor é a oxidação da hidroxila. Porém, essa espécie está presente em baixa concentração no meio. Logo, quem vai ser oxidado será a água. Agora vamos falar de algumas das diversas aplicações da eletrólise. Uma dessas aplicações é a galvanoplastia, processo que consiste em revertir uma peça metálica com uma camada de outro metal. A galvanoplastia ela é feita com soluções do cátion metálico que se descarregam no cátodo e assim, ao sofrerem redução, recobrem a peça. No exemplo em questão,
está sendo utilizada uma peça de outro metal para ser recoberta com ouro. É assim que se obtém as joias que são folheadas a ouro. Esse processo também é empregado para recobrir de zinco o aço galvanizado. Uma outra aplicação da eletrólise é a anodização, que é a deposição de uma camada de óxido metálico em uma cuba eletrolítica. Um exemplo de aplicação da anodização é a passivação do alumínio. O alumínio é um metal bastante reativo. A forma de proteger o alumínio, tornando-se menos reativo, ou seja, apassivado, é justamente depositando uma camada de óxido de alumínio em sua superfície. Nesse caso, o material a ser anodizado vai ser o próprio ânodo. E o produto da reação que ocorre no ânodo é justamente a formação do óxido, que vai funcionar como uma camada protetora da peça metálica. Uma outra aplicação da eletrólise é o refino eletrolítico do cobre. O cobre que é utilizado nas fiações elétricas deve ser de altíssima pureza. E o cobre obtido a partir da mineração não tem essa pureza que permita sua aplicação direta para a produção das fiações elétricas. A purificação é feita justamente em um processo em que o cobre impuro é conectado ao polo positivo da bateria e o cobre purificado é depositado sobre uma peça já pura de cobre que é conectado ao polo negativo da bateria. Com isso, a amostra de cobre impuro vai sofrendo oxidação, vão sendo liberados os resíduos, que vão ficar livres em solução, e o cobre liberado da peça impura vai ser depositado sobre a peça de cobre purificado, obtendo assim uma peça de elevada pureza. E como última aplicação, vamos mostrar a eletrólise da salmoura, que é a eletrólise industrial do cloreto de sódio. Essa eletrólise ela leva à obtenção de muitos produtos economicamente importantes, como é o caso do hidróxido de sódio, o gás hidrogênio e o gás cloro. Então esses são os produtos da eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio, conforme nós já vimos no início da aula. No cátodo vai haver a formação de gás hidrogênio e hidroxilas, e no ânodo vai haver a formação de gás cloro. No entanto, uma reação paralela que pode ocorrer nesse processo é a reação do hidróxido de sódio presente em solução com o cloro formado no ânodo, levando à formação de hipoclorito de sódio. Uma das formas de evitar esta reação secundária é utilizar um cátodo de mercúrio, o qual leva à formação de uma amálgama, que é bombeada para outro compartimento, onde essa amálgama vai reagir com água, formando hidróxido de sódio, gás hidrogênio e o mercúrio que será reutilizado no processo.